Êxodo capítulos 7 ao 11. Estes 5 capítulos formam uma parte distinta, cujo conteúdo pode ser dividido em 3 pontos, a saber: os 10 juízos do Senhor, a resistência de Janes e Jambres e as 4 objeções de Faraó. Comecemos com os 10 juízos. Toda a terra do Egito tremeu debaixo dos golpes sucessivos da vara de Deus. Todos, desde o monarca sentado no seu trono à criada moendo no moinho, tiveram de sentir o peso terrível dessa vara. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios, na terra de caminho mandou as trevas que a escurecessem, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador, na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Salmos 105 versículos 26 ao 36. Aqui, o salmista dá-nos uma ideia resumida desses terríveis castigos que por dureza do seu coração Faraó trouxe sobre a sua terra e o seu povo. Este soberbo monarca havia empreendido a tarefa de resistir à vontade soberana e ao caminho do Deus Altíssimo, e, como consequência justa desta atitude, foi entregue à cegueira judicial e dureza de coração. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então, disse o Senhor a Moisés: levanta-te, pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu, em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência e para que sejas destruído da terra, mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Capítulo 9 versículos 12 ao 16. Considerando Faraó e os seus atos, a alma é transportada às cenas emocionantes do Apocalipse, as quais nos mostram como o último opressor orgulhoso do povo de Deus faz descer sobre si o seu reino às 7 taças da ira do Deus Todo-Poderoso. É propósito de Deus que Israel tenha proeminência na terra, e, portanto, todo aquele que tiver a pretensão de se opor a esta proeminência terá de ser posto de parte. A graça divina deve encontrar o seu objetivo, e todo aquele que intentar opor-se como um obstáculo a essa graça terá de ser afastado do caminho, quer este seja o Egito, Babilônia, ou a besta que foi e já não é. Apocalipse 17 versículo 8, pouco importa. O poder divino abrirá o caminho para que a graça divina possa derramar-se, e maldição eterna cairá sobre aqueles que se opuserem a ela. Os obstinados saborearão durante toda a eternidade o fruto amargo da sua rebelião contra o Senhor Deus dos Hebreus. Ele disse ao seu povo: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, Isaías 54 versículo 17, e a sua fidelidade imutável cumprirá certamente aquilo que a sua graça infinita prometeu. Assim, no caso de Faraó, quando ele persistiu em reter, com mão de ferro, o Israel de Deus, as taças da ira divina foram derramadas sobre ele, e a terra do Egito foi coberta, em toda a sua extensão, de trevas, enfermidades e desolação. Assim será, em breve, quando o grande último opressor emergir do abismo, armado com poder satânico para esmagar debaixo dos seus pés soberbos. Salmos 36 versículo 11, aqueles que o Senhor escolheu como objetos do seu amor. O seu trono será destruído, o seu reino devastado por meio das 7 últimas pragas, e, finalmente, ele próprio será lançado, não no Mar Vermelho, mas no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 18 versículo 8, 20 versículo 10. Nem um tio nem um jota de tudo que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e Jacó, deixará de ser cumprido. Deus cumprirá tudo. Apesar de tudo o que tem sido dito e feito em sentido contrário, Deus recorda-se das suas promessas e cumpri-las-á. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amem em Jesus Cristo. 2 Coríntios 1 versículo 20.
Muitas dinastias se têm levantado e atuado no palco deste mundo, muitos tronos se têm erigido sobre as ruínas da antiga glória de Jerusalém, muitos impérios têm florescido por algum tempo, para logo caírem, potentados ambiciosos têm combatido pela posse da terra prometida, todas estas coisas têm tido lugar, porém o Senhor tem dito acerca da Palestina: a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Levítico 25 versículo 23. Portanto, ninguém possuirá para sempre esse país senão o próprio Senhor, e ele o possuirá por meio da semente de Abraão. Uma simples passagem das Escrituras é suficiente para fixar as nossas ideias sobre este assunto ou qualquer outro. A terra de Canaã é para a posteridade de Abraão, e a posteridade de Abraão é para a terra de Canaã, e nenhum poder humano ou infernal pode jamais inverter esta ordem divina. O Deus eterno empenhou a sua palavra, e o sangue do concerto eterno foi derramado para retificar. Quem, pois, poderá anulá-la? O céu e a terra passarão, mas essa palavra não há de passar. Mateus 24 versículo 35. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e, com a sua alteza, sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo de diante de ti e diga: destrói-o, Israel, pois habitará só e seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel! Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro, e a espada da tua alteza, e pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as tuas alturas. Deuteronômio 33 versículos 26 ao 29. Vamos considerar agora, em segundo lugar, a oposição de Janes e Jambres, magos do Egito. Nunca teríamos conhecido os nomes desses dois inimigos da verdade se o Espírito Santo os não houvesse mencionado em ligação com os tempos perigosos dos quais o apóstolo Paulo avisa seu filho Timóteo. É da máxima importância que o amigo crente compreenda claramente o verdadeiro caráter da resistência que esses dois encantadores opuseram a Moisés, e para que ele faça uma ideia completa do assunto, citaremos toda a passagem da epístola de Paulo a Timóteo, passagem aliás profundamente importante e solene. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles, segundo Timóteo 3 versículo 1 ao 9. Ora, a natureza desta resistência à verdade é particularmente solene. A oposição que Janes e Jambres fizeram a Moisés consistiu simplesmente em imitar, até onde lhes foi possível, tudo aquilo que ele fazia. Não vemos que eles atribuíssem a um poder enganador ou mau os sinais que ele fazia, mas antes que procuraram neutralizar os seus efeitos sobre a consciência fazendo eles as mesmas coisas. O que Moisés fazia, também eles o podiam fazer, de modo que, afinal não havia grande diferença. Um era tão bom como os outros. Um milagre. Se Moisés fazia milagres para tirar o povo do Egito, eles podiam fazer milagres para os obrigarem a ficar no país. Onde estava, pois, a diferença? De tudo isto aprendemos a verdade solene que a resistência mais diabólica ao testemunho de Deus, no mundo, vem daqueles que, embora imitem os efeitos da verdade, têm apenas a aparência de piedade e negam a eficácia dela, segundo Timóteo 3 versículo 5. As pessoas desta condição podem fazer as mesmas coisas, adoptar os mesmos costumes e o mesmo ritual, empregar a mesma linguagem e professar as mesmas opiniões dos outros. Se o cristão verdadeiro, constrangido pelo amor de Cristo, dá de comer aos que têm fome, dá vestuário aos nus, visita os enfermos, espalha as escrituras, distribui tratados, contribui para a divulgação do Evangelho, faz oração, canta hinos espirituais, prega o Evangelho, o formalista pode fazer todas estas coisas, e isto, note-se,
É o caráter especial da resistência oposta à verdade nos últimos tempos, é o espírito de Janes e Jambres. Quão necessário é compreendermos esta verdade! Quão importante é recordar que, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses amantes de si mesmos, do mundo e dos prazeres, resistem à verdade. Não querem viver sem a aparência de piedade, mas, enquanto adoptam a forma, porque é hábito, detestam a eficácia dela, porque essa significa renúncia própria. A eficácia da piedade implica o reconhecimento dos direitos de Deus, o estabelecimento do seu reino no coração, e, por consequência, sua manifestação na vida e no caráter, porém o formalista nada sabe disto. A eficácia da piedade nunca poderá estar de acordo com nenhum destes caracteres horrendos descritos na passagem acima reproduzida, porém, a aparência, encobrindo-os, permite-lhes viverem sem terem de se submeter, e isto agrada ao formalista. Ele não gosta de dominar as suas tentações, de interromper os seus prazeres, de refrear as suas paixões, de pôr em regra os seus afetos, de que o seu coração seja purificado. Somente precisa de bastante religião para poder tirar o melhor partido da vida presente e do mundo futuro. Desconhece o que significa abandonar o mundo que passa, por ter achado o mundo vindouro. Considerando as diversas formas de oposição de Satanás à verdade de Deus, vemos que o seu método tem sido sempre, em primeiro lugar, opor a violência, e, depois, se este método falha, corrompê-la por meio de imitação. Por isso, procurou em primeiro lugar matar Moisés, capítulo 2 versículo 15, e tendo falhado em realizar o seu propósito, procurou imitar as suas obras. O mesmo aconteceu com a verdade confiada à Igreja de Deus. Os primeiros esforços de Satanás manifestaram-se em ligação com a ira dos principais sacerdotes e anciãos do povo por meio do tribunal, o cárcere e a espada. Porém, na passagem que reproduzimos da segunda epístola a Timóteo não se faz menção de tais processos. A violência aberta foi substituída por um meio mais astuto e perigoso de uma profissão vazia, ineficaz e a imitação. O inimigo, em vez de se apresentar como espada da perseguição na mão, passeia com o manto da profissão sobre os ombros, professando e imitando aquilo que em outro tempo combateu e perseguiu, e, por este meio consegue vantagens assombrosas no tempo presente. As formas horríveis que o pecado moral tem revestido, e que de século para século tem manchado as páginas da história da humanidade, longe de se encontrarem apenas naqueles lugares onde naturalmente poderiam buscar-se, nos antros e cavernas das trevas humanas, acham-se cuidadosamente ocultas debaixo das pregas do manto de uma profissão fria, impotente e sem influência, e esta é uma das obras-primas de Satanás. É natural que o homem, como ser caído e corrompido, seja egoísta, cobiçoso, vaidoso, altivo, mas que seja tudo isto sob a capa formosa da aparência de piedade denota a energia especial de Satanás na sua resistência à verdade nos últimos dias. É natural que o homem manifeste abertamente esses vícios repugnantes, a concupiscência e paixões, que são o resultado forçoso do seu afastamento da origem de santidade infinita e pureza, porque o homem será sempre o que ele é até o fim da sua história. Por outra parte, quando se vê o nome santo do Senhor Jesus Cristo associado com a perversidade e a maldade implacável do homem, quando se vêem os princípios santos ligados com práticas ímpias, quando se vêem todos os característicos da corrupção dos gentios, mencionados no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, ligados com a aparência de piedade, então, de verdade, pode dizer-se, eis aqui o caráter horrível dos últimos dias, a resistência de Janes e Jambres. Contudo, os magos do Egito só puderam imitar os servos do Deus vivo em 3 coisas, a saber, tornaram as suas varas em serpentes, capítulo 7 versículo 12. Transformar a má água em sangue, capítulo 7 versículo 22. E fizeram subir as rãs sobre a terra, capítulo 8 versículo 7. Porém, quanto ao quarto sinal, que implicava a exibição da vida, em ligação com a manifestação da humilhação da natureza, viram-se inteiramente confundidos e tiveram de reconhecer isto é o dedo de Deus, capítulos 8 versículos 16 ao 19. Assim sucede também com os que resistem nos últimos dias. Tudo quanto fazem é segundo o poder direto de Satanás e dentro dos limites do seu poder. Além disso, o seu fim específico é resistirem à verdade. As 3 coisas que Janes e Jambres puderam executar foram caracterizadas por poder satânico, morte e impureza, quer dizer, as serpentes, o sangue e as rãs. Foi assim que resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, e impedem a sua ação moral sobre a consciência. Nada há que tanto contribua para enfraquecer o poder da verdade como ver pessoas que não se encontram sob a sua influência fazerem as mesmas coisas que aqueles que estão debaixo dela fazem.
Assim opera Satanás no momento atual. Ele procura fazer com que todos os homens sejam considerados como cristãos, quer fazer-nos crer que estamos rodeados de um mundo cristão, porém esse pretenso mundo cristão não passa de uma cristandade professa, a qual, longe de dar testemunho da verdade é aqui destinada, segundo os propósitos do inimigo da verdade, para se opor à influência purificadora da verdade. Em resumo, o servo de Cristo, testemunha da verdade, está rodeado, de todos os lados, pelo espírito de Janes e Jambres, e é conveniente que recorde este fato, que conheça inteiramente o mal com que tem que lutar e não esqueça que se trata da imitação que o diabo faz da realidade de Deus, produzida, não pela vara de um mago declaradamente mau, mas, sim mediante os atos de falsos religiosos, que têm a aparência de piedade, mas negam a eficácia dela, pessoas que fazem coisas aparentemente boas e justas, mas que não têm a vida de Cristo em suas almas, nem o amor de Deus em seus corações, nem tampouco o poder da palavra de Deus em suas consciências. Não irão porém avante, acrescenta o apóstolo, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Com efeito a insensatez de Janes e Jambres foi manifesta a todos, quando não somente se viram impotentes para continuar a imitar os atos de Moisés e Arão, como foram envolvidos nos juízos de Deus. Isto é um ponto muito importante. A insensatez de todos aqueles que não possuem mais do que a aparência será manifestada. Não somente serão incapazes de imitar os efeitos plenos e próprios da vida e poder divinos, como eles mesmos virão a ser os objetos dos juízos que resultaram da rejeição da verdade que eles próprios rejeitaram. Alguém dirá que tudo isto não encerra instrução para uma época, como a nossa, de aparência sem eficácia? Certamente que tem, são exemplos que deveriam exercer influência sobre toda a consciência em poder vivo e falar a todos os corações com acentos solenes e penetrantes. Deveriam levar-nos a examinarmos-nos seriamente para sabermos se estamos dando testemunho da verdade, se andamos segundo a eficácia da piedade ou se somos um obstáculo dela neutralizando seus efeitos por só termos a sua aparência. Os efeitos da eficácia da piedade serão manifestados se nós permanecermos nas coisas que temos aprendido, segundo Timóteo 3 versículo 14. Só aqueles que são ensinados por Deus poderão permanecer nessas coisas, aqueles que, pelo poder do Espírito de Deus, têm bebido da água da vida na fonte pura da inspiração divina. Graças a Deus, em todas as frações da Igreja professa muitas destas pessoas. Aqui e ali, há muitos cujas consciências foram lavadas no sangue expiador do Cordeiro de Deus, e cujos corações batem com verdadeiro afeto pela pessoa do Senhor Jesus, e cujos espíritos são animados com a bendita esperança de o verem assim como Ele é e de serem feitos eternamente semelhantes à sua imagem. E animador podermos pensar em tais pessoas. É uma misericórdia inefável podermos ter comunhão com aqueles que podem dar a razão da sua esperança e da posição que ocupam como filhos de Deus. Que o Senhor aumente o seu número dia a dia, e que a eficácia da piedade se espalhe mais e mais nestes últimos dias, para que se levante um testemunho brilhante e bem mantido ao nome de aquele que é digno de ser exaltado. Resta-nos considerar ainda o terceiro ponto desta parte do livro, a saber, as 4 objeções ardilosas de Faraó à libertação completa e inteira separação do povo de Deus do Egito. A primeira destas objeções encontra-se no capítulo 8 versículo 25. Então, chamou Faraó a Moisés e Arão e disse, Ide sacrificai ao vosso Deus nesta terra. É desnecessário acentuar aqui que, quer sejam os magos com a resistência que oponham o Faraó com as suas objeções, é realmente Satanás que está atrás de toda esta cena, e o seu objetivo, nesta proposta de Faraó, consistia em impedir o testemunho do nome do Senhor, um testemunho ligado com a separação completa entre o seu povo e o Egito. É evidente que um tal testemunho não podia ser dado se eles tivessem continuado no Egito, ainda mesmo que tivessem oferecido sacrifícios ao Senhor. Os israelitas ter-se-iam então colocado no mesmo terreno que os egípcios, e teriam posto o Senhor ao mesmo nível dos deuses do Egito. Então os egípcios poderiam ter dito aos israelitas, não vemos nenhuma diferença entre nós, vós tendes o vosso culto, e nós temos o nosso, é tudo a mesma coisa. Os homens consideram perfeitamente natural que cada qual tenha uma religião, seja qual for, contanto que sejamos sinceros e não haja interferência na crença do próximo, pouco importa a forma da nossa religião. Tais são os pensamentos dos homens a respeito daquilo que eles chamam religião, porém é bem claro que a glória do nome de Jesus não é tida em conta em tudo isto. O inimigo opor-se-á sempre à ideia de separação, e o coração do homem nunca poderá compreendê-la. O coração humano pode aspirar à piedade, porque a consciência testifica que não está tudo em regra,
mas ao mesmo tempo anela seguir o mundo, gosta de sacrificar a Deus na terra, assim quando se aceita uma religião mundana e se recusa a sair ou fazer separação dela, segundo Coríntios capítulo 6, o fim de Satanás é conseguido. O seu plano invariável, desde o princípio, consiste em impedir o testemunho dado ao nome de Deus na terra. Tal era o fim escuro da proposta, ide sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Que fim o do testemunho, se esta proposta tivesse sido aceite? O povo de Deus no Egito e o próprio Deus associado com os ídolos do Egito. Que terrível blasfêmia! Prezado amigo, nós deveríamos ponderar estas coisas seriamente. Este esforço para induzir o povo de Israel a sacrificar a Deus no Egito revela um princípio muito mais importante do que poderíamos, à primeira vista, supor. O inimigo regozijar-se-ia se conseguisse obter, de qualquer modo, e de uma vez para sempre, em quaisquer circunstâncias, até mesmo a aparência de sanção divina para a religião do mundo. Ele não põe dificuldades a uma religião desta espécie. O seu intento é alcançado tão eficientemente por meio daquilo que é chamado o mundo religioso como de qualquer outro modo, e, por isso, quando consegue que um verdadeiro cristão acredite na religião do mundo, obtém um grande triunfo. É um fato bem conhecido que nada há que provoque tanta indignação como este princípio divino de separação deste presente século mau. Podemos ter as mesmas opiniões, pregar as mesmas doutrinas e fazer o mesmo trabalho, porém, se procurarmos, ainda que seja na mais pequena medida, agir segundo a ordem divina, que é: destes afasta-te, segundo Timóteo 3 versículo 5. Saí do meio deles, segundo Coríntios 6 versículo 17. Podemos estar certos de encontrar a mais violenta oposição. Como se explica isto? Principalmente devido ao fato que os cristãos, estando separados da vã religião, rendem um testemunho a Cristo que nunca poderiam dar enquanto estivessem ligados com ela. Existe uma grande diferença entre Cristo e a religião do mundo. Um pobre hindu, envolvido em trevas, pode falar da sua religião, mas nada sabe de Cristo. O apóstolo não diz se há algum conforto na religião, Filipenses 2 versículo 1, embora os devotos de uma religião qualquer achem incontestavelmente nela aquilo que lhes parece ser consolação. Paulo, pelo contrário, achou a sua consolação em Cristo, depois de haver experimentado plenamente a inutilidade da religião, ainda que na sua forma mais bela e imponente. Comparem-se Gálatas 1 versículos 13 e 14, e Filipenses 3 versículos 3 ao 11. É verdade que o Espírito Santo fala-nos da religião pura e imaculada, Tiago 1 versículo 27, porém o homem descrente não pode, de modo nenhum, participar dela, porque como poderá ter parte naquilo que é puro e imaculado? Esta religião é do céu, a fonte de tudo que é puro e excelente, está exclusivamente diante de nosso Deus e Pai, serve para exercício das funções da nova natureza, com a qual são dotados todos aqueles que creem no nome do Filho de Deus. Sugiro que leias João 1 versículos 12 e 13, Tiago 1 versículo 18, 1 Pedro 1 versículo 23, e 1 João 5 versículo 1. Finalmente, define-se pelos dois principais aspectos da benevolência e santidade pessoal, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, Tiago 1 versículo 27. Se examinarmos a lista dos verdadeiros frutos do cristianismo, veremos que estão todos classificados sob estes dois pontos principais, e é profundamente interessante notar que, quer nos voltemos para o capítulo 8 do Êxodo ou o 1 de Tiago, a separação do mundo é apresentada como uma qualidade indispensável no verdadeiro serviço a Deus. Nada que seja manchado com o contato deste século mau pode ser aceitável diante de Deus, nem receber da sua mão o selo puro e imaculado. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, segundo Coríntios 6 versículos 17 e 18. Não havia no Egito nenhum lugar de reunião para o Senhor e o seu povo redimido, sim, para eles, a redenção e a separação eram uma e a mesma coisa. Deus havia dito, desci para livrá-los, Êxodo 3 versículo 8, e nada senão isto podia satisfazê-lo ou glorificá-lo. Uma salvação que deixasse o povo no Egito não podia ser salvação de Deus. Além disso, devemos recordar que o desígnio do Senhor, com a salvação de Israel, assim como na destruição de Faraó, era para que o seu nome fosse anunciado em toda a terra, capítulo 9 versículo 16, e que declaração poderia haver desse nome ou caráter, se o seu povo tivesse de lhe prestar culto no Egito? Ou não teria havido nenhum testemunho ou seria um testemunho falso? Portanto, era necessário,
para que o caráter de Deus fosse plena e fielmente declarado, que o seu povo fosse inteiramente libertado e completamente separado do Egito, e é, essencialmente, necessário, agora, para que um testemunho claro e sem equívoco seja dado ao Filho de Deus, que todos que são realmente seus sejam separados deste presente século mau. Tal é a vontade de Deus, e para este fim Cristo entregou-se a si mesmo. Graça e paz, da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Gálatas 1 versículo 3 ao 5. Os Gálatas começavam a dar crédito a uma religião carnal e mundana, uma religião de ordenações, uma religião de dias e meses, de tempos e de anos, e o apóstolo começa a sua epístola dizendo-lhes que o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo com o propósito de libertar o seu povo todo desse sistema. O povo de Deus deve ser separado, não com base na sua santidade, mas porque é o seu povo, e para que possa responder inteligentemente ao fim que Deus propusera pondo-o em relação consigo e associando-o com o seu nome. Um povo que continuasse a viver no meio das abominações e contaminações do Egito não podia ser um testemunho do Deus Santo, nem tampouco, agora, todo aquele que se associa com as contaminações de uma religião mundana e corrompida não pode ser uma testemunha fiel e poderosa de um Cristo crucificado e ressuscitado. A resposta que Moisés deu à primeira objeção de Faraó é realmente notável. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor, nosso Deus, a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles. Capítulo 8 versículos 26 e 27. O caminho de 3 dias é verdadeira separação do Egito. Nada menos que isto podia satisfazer a fé. O Israel de Deus tem que ser separado da terra e da morte e das trevas pelo poder da ressurreição. As águas do Mar Vermelho têm de correr entre os remidos do Senhor e o Egito, antes que eles possam oferecer sacrifícios ao Senhor. Se tivessem ficado no Egito, teriam que sacrificar ao Senhor os mesmos objetos abomináveis do culto dos egípcios. Isto não pode ser. No Egito não podia haver tabernáculo, nem templo, nem altar. Em toda a extensão do país não havia lugar para nenhuma destas coisas. De fato, como veremos adiante, Israel não entoou um cântico sequer de louvor até que toda a congregação foi reunida no pleno poder da redenção levada a cabo na costa cananeia do Mar Vermelho. O mesmo é exatamente agora. É preciso que o crente saiba onde foi colocado para sempre pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, antes de poder ser um adorador inteligente, um servo aprovado ou uma testemunha eficaz. É bom observar aqui que a palavra abominação diz respeito àquilo que os egípcios adoravam. Não se trata aqui da questão se somos filhos de Deus e, portanto, se somos salvos. Muitos filhos de Deus estão muito longe de conhecer os resultados plenos, quanto a si próprios, da morte e ressurreição de Cristo. Não compreendem esta verdade preciosa, que a morte de Cristo tirou os seus pecados para sempre, e que eles são os felizes participantes da sua vida de ressurreição, com a qual o pecado nada mais tem que fazer. Cristo foi feito maldição por nós, não por ter nascido sob a maldição de uma lei quebrantada, mas sendo pendurado no madeiro. Comparem-se atentamente Deuteronômio 21 versículo 23, e Gálatas 3 versículo 13. Nós estávamos sob a maldição, porque não tínhamos guardado a lei, porém Cristo, o homem perfeito, havendo engrandecido a lei e tornando-a honrosa, devido ao fato de haver cumprido perfeitamente, foi feito maldição por nós sendo pendurado no madeiro. Assim, na sua vida ele engrandeceu a lei de Deus, e na sua morte levou a nossa maldição. Portanto, agora não há para o crente maldição nem ira nem condenação, e embora tenha de comparecer no tribunal de Cristo, este tribunal ser-lhe-á tão favorável então como agora o é o trono da graça. O tribunal manifestará a sua verdadeira condição, isto é, que nada existe contra ele, o que ele é, foi Deus quem o realizou. Ele é obra de Deus. Deus tomou-o no estado de morte e condenação e fê-lo exatamente como queria que ele fosse. O próprio juiz apagou os seus pecados e a sua justiça, de forma que o tribunal não deixará de lhe ser favorável, mais ainda, será a declaração pública, autorizada e plena, feita ao céu, à terra e ao inferno, de que aquele que é lavado de seus pecados no sangue do Cordeiro é tão limpo quanto Deus pode torná-lo. Leia com atenção, João 5 versículo 24, Romanos 8 versículo 1, 2 Coríntios 5 versículos 5,10 e 11, Efésios 2 versículo 10. Tudo o que era preciso fazer, o próprio Deus o fez,
e certamente ele não condenará a sua própria obra. A justiça que era pedida, Deus a proveu, e, portanto, não achará nenhum defeito nesse suprimento. A luz do tribunal de Cristo será bastante radiante para dissipar todas as neblinas e nuvens que pudessem obscurecer as glórias imaculadas e as virtudes eternas que pertencem à cruz e para mostrar que o crente está todo limpo, João 13 versículo 10, capítulo 15 versículo 3, e Efésios 5 versículo 27. É por causa de não haverem apropriado estas verdades fundamentais, com simplicidade de fé, que muitos filhos de Deus lamentam não possuir uma paz segura e passam por contínuos altos e baixos na sua vida espiritual. Cada dúvida no coração de um crente é uma desonra para a palavra de Deus e o sacrifício de Cristo. É porque não permanece, desde já, naquela luz que brilhará no tribunal de Cristo, que anda sempre aflito com dúvidas e temores. Contudo, estas dúvidas e incertezas, que muitos têm de deplorar, são apenas consequências insignificantes comparativamente, tanto mais que apenas afetam a sua experiência. Os efeitos que produzem sobre o seu culto, o seu serviço e o seu testemunho são muito mais graves, visto que a glória do Senhor é afetada. Mas, nesta pouco se pensa, geralmente falando, simplesmente porque o objetivo principal, o fim e o alvo, com a maioria dos cristãos, é a salvação pessoal. Todos somos inclinados a considerar como essencial tudo que se relaciona conosco, enquanto que aquilo que diz respeito à glória de Cristo em nós e por nosso intermédio é considerado como não essencial. Contudo, é bom compreendermos claramente que a mesma verdade que dá paz segura à alma, põe-na também em estado de poder oferecer um culto inteligente, um serviço aceitável e um testemunho eficaz. No capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo apresenta a morte e a ressurreição de Cristo como o grande fundamento de todas as coisas. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, versículos 1 ao 4. Eis o Evangelho, numa declaração rápida e compreensível. O fundamento da salvação é um Cristo morto e ressuscitado, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação, Romanos 4 versículo 25. Ver Jesus, com os olhos da fé, pregado na cruz e assentado no trono, é uma visão que deve dar paz sólida à consciência e perfeita liberdade ao coração. Nós podemos olhar para o sepulcro e vê-lo vazio, podemos olhar para cima e ver o trono ocupado, e, assim, continuar o nosso caminho cheios de gozo. O Senhor Jesus liquidou todas as coisas na cruz a favor do seu povo, e a prova desta liquidação é que está à destra de Deus. Um Cristo ressuscitado é a prova eterna de uma redenção efetuada, e se a redenção é um fato consumado, então a paz do crente é uma realidade estabelecida. Nós não fizemos a paz, nem nunca a poderíamos ter feito. De fato, todos os nossos esforços nesse sentido só serviriam para manifestar com maior evidência que éramos transgressores da paz. Porém, Cristo, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, tomou o seu lugar nas alturas, triunfando sobre todos os seus inimigos. Por ele Deus anuncia a paz. A palavra do Evangelho transmite esta paz, e a alma que crê o Evangelho tem a paz estabelecida diante de Deus, porque Cristo é a sua paz. Leia, Atos L0 versículo 36, Romanos 5 horas e 1 minuto, Efésios 2 versículo 14, e Colossenses 1 versículo 20. Desta maneira Deus satisfez não só as suas exigências, como abriu um caminho divinamente justo mediante o qual o seu amor infinito pode descer até ao mais culpado da geração culpada de Adão. Quanto ao resultado prático, a cruz de Cristo não só tirou os pecados do crente como quebrou para sempre os laços que o prendiam ao mundo, e, com base neste fato, ele tem o privilégio de considerar o mundo como uma coisa crucificada, e de ser considerado pelo mundo como um que foi crucificado. Tal é a posição do crente do mundo, o mundo está crucificado para o crente e o crente para o mundo. Esta é a verdadeira e elevada posição do crente.
O juízo que este mundo fez de Cristo foi expresso pela posição em que o mundo deliberadamente o colocou. O mundo foi convidado a fazer a sua escolha entre Cristo e um assassino. Pôs o assassino em liberdade, e pregou Cristo na cruz entre dois malfeitores. Portanto, se o crente segue as pisadas de Cristo e se compenetra com o seu espírito, e o manifesta, ocupará o mesmíssimo lugar que Cristo tem na estima do mundo, e desta forma não somente conhecerá que, quanto à sua posição diante de Deus, está crucificado com Cristo, mas será levado também a realizar este fato na sua vida e na sua experiência diária. Contudo, posto que a cruz tem assim quebrado eficazmente a ligação entre o crente e o mundo, a ressurreição introduziu-o debaixo do poder de novos laços e novas relações. Se vemos na cruz o juízo do mundo, quanto a Cristo, na ressurreição vemos o juízo de Deus. O mundo crucificou-o, porém, Deus exaltou-o soberanamente. Filipenses 2 versículo 9. O homem deu-lhe o lugar mais baixo, mas Deus deu-lhe o lugar mais elevado, e embora o crente seja chamado a gozar plena comunhão com Deus, em seus pensamentos a respeito de Cristo, ele pode, por sua parte, considerar o mundo como uma coisa crucificada. Assim, pois, se o crente está sobre uma cruz e o mundo noutra, a distância moral entre os dois é na verdade considerável. E se a distância é considerável em princípio, também deveria sê-lo na prática. O mundo e o cristão não deveriam ter nada absolutamente em comum, e nada terão em comum, exceto quando o cristão nega o seu Senhor e Mestre. O crente mostra-se infiel a Cristo na mesma proporção em que tem comunhão com o mundo. Tudo isto é bastante claro, porém, prezado amigo, aonde nos conduz quanto a este mundo, seguramente, fora dele, e isto de um modo completo. Estamos mortos para o mundo e vivos para Cristo. Somos participantes ao mesmo tempo da sua rejeição pelo mundo e da sua aceitação no céu, e o gozo desta faz-nos considerar como nada a provação daquela. Ser lançado fora do mundo, sem saber que tem um lugar e uma parte no céu, seria insuportável para mim, porém, quando as glórias do céu enchem a visão da alma, é necessário muito pouco da terra. Mas, pode perguntar-se, que é o mundo? Seria difícil encontrar um termo tão mal definido como o mundo ou a mundanidade, pois em geral nós somos propensos a fazer a mundanidade 1 ou 2 pontos acima do lugar onde nos achamos situados espiritualmente. A palavra de Deus, porém, define com perfeita precisão o que significa o termo o mundo, quando designa como aquilo que não é do Pai. 1 João 2 versículos 15 e 16. Por isso, quanto mais profunda for a minha comunhão com o Pai, mais penetrante será a minha compreensão daquilo que é mundano. É esta a forma divina de ensino. Quando mais vos deleitardes no amor do Pai, tanto mais desprezareis o mundo. Mas quem é aquele que revela o Pai? É o Filho. Como? Pelo poder do Espírito Santo. Pelo que, quanto mais habilitado eu estiver, no poder do Espírito, não contristado, a deleitar-me na revelação que o Filho nos tem dado do Pai, tanto mais exato será o meu discernimento quanto aquilo que é do mundo. É à medida que o reino de Deus ganha terreno no coração, que o nosso juízo quanto à mundanidade se torna mais reto. Não é fácil definir o que é mundanismo. É, como alguém disse, sombreado gradualmente desde o branco ao preto carregado. Isto é verdadeiro. Não se pode estabelecer um limite e dizer, é aqui que começa o mundanismo, porém a sensibilidade viva e delicada da natureza divina recua perante ele, e tudo o que nós necessitamos é andar no poder dessa natureza, a fim de nos mantermos aliados a toda espécie de mundanismo. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5 versículo 16. Andai com Deus, e não andareis com o mundo. As distinções frias e as regras rígidas para nada servem. É o poder da vida divina que nós precisamos. Precisamos de compreender a significação espiritual do caminho de 3 dias no deserto, o qual nos separa para sempre não apenas dos fornos de tijolo e dos exatores do Egito, mas também dos seus templos e altares. A segunda objeção do faraó participava muitíssimo do caráter e tendência da primeira. Então, disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vades longe. Capítulo 8 versículo 28.
Não podendo retê-los no Egito, procurava ao menos retê-los perto das fronteiras, para poder agir contra eles por meio das diversas influências do país. Desta forma o povo podia ser reconduzido e o testemunho mais facilmente aniquilado que se eles nunca tivessem saído do Egito. Aqueles que tornam para o mundo, depois de aparentemente terem deixado, causam muito mais dano à causa de Cristo do que se nunca se houvessem afastado dele, porque virtualmente confessam que, tendo provado as coisas divinas, descobriram que as coisas terrenas são melhores e satisfazem mais. E isto ainda não é tudo. O efeito moral da verdade sobre as consciências dos incrédulos e tristemente embaraçado pelo exemplo dos professos que regressam às coisas que aparentemente haviam deixado. Não é que tais casos concedam autorização a ninguém para rejeitar a verdade de Deus, tanto mais que cada um é responsável por si mesmo e terá de prestar contas dos seus atos a Deus. Contudo, o efeito produzido é, como em tudo mais, mal. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado, segundo Pedro 2 versículos 20 ao 21. Por esse motivo, se as pessoas não estão dispostas a ir longe, é melhor não partirem. O inimigo sabia isto bem, daí a sua segunda objeção. Uma posição de proximidade satisfaz admiravelmente os seus propósitos. Aqueles que ocupam esta posição não são nem uma coisa nem outra, com efeito, qualquer que seja a sua influência, conduz, infalivelmente, para o lado mau. É muito importante ver claramente que o fim de Satanás em todas estas objeções era pôr obstáculos ao testemunho que só podia ser rendido ao nome do Deus de Israel por meio de uma peregrinação de 3 dias através do deserto. Isto era, em boa verdade, ir muito longe e ir muito mais longe do que Faraó podia imaginar, ou até onde lhe era possível seguir Israel. Que grande bênção seria se todos os que fazem profissão de sair do Egito se separassem dele pelo espírito do seu entendimento e pela elevação do seu caráter, se conhecessem a cruz e a sepultura de Cristo como os limites estabelecidos entre eles e o mundo. Ninguém pode colocar-se nesse terreno na energia da sua natureza. O salmista pôde dizer: E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Salmos 143 versículo 2. O mesmo acontece a respeito da separação verdadeira e efetiva do mundo. Nenhum vivente pode realizá-la. E somente como morto com Cristo, e ressuscitado também nele, pela fé, no poder de Deus, Colossenses 2 versículo 12, que o homem pode ser justificado diante de Deus e separado do mundo. Eis o que podemos chamar de ir muito longe. Permita Deus que todos os que fazem profissão de cristãos e se chamam por este nome possam assim afastar-se. Então a sua lâmpada dará uma luz constante, a sua trombeta dará um sonido inteligível e a sua conduta será elevada, a sua experiência será rica e profunda, a sua paz correrá como um rio, os seus afetos serão celestiais e as suas vestes imaculadas. E, acima de tudo, o nome do Senhor Jesus será glorificado neles pelo poder do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus Pai. A terceira objeção de Faraó requer atenção especial de nossa parte. Então, Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque festa ao Senhor temos. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim, andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Capítulo 10 versículos 8 ao 11. De novo vemos como o inimigo procura dar um golpe de morte no testemunho dado ao Deus de Israel. Os pais no deserto e os filhos no Egito. Que terrível anomalia! Isto teria sido apenas libertação parcial, ao mesmo tempo inútil para Israel e desonrosa para o Deus de Israel. Isto não era possível. Se os filhos fossem deixados no Egito, não se podia dizer que os pais os tivessem deixado. Tudo quanto podia dizer-se, em tal caso, era que em parte eles serviam ao Senhor e em parte a Faraó. Porém, o Senhor não podia ter parte com Faraó. Era necessário que possuísse tudo ou nada. Eis aqui um princípio importante para os pais cristãos.
possamos nós tê-lo no íntimo dos nossos corações. É nosso privilégio contar com Deus quanto aos nossos filhos, e criá-los na doutrina e admoestação do Senhor, Efésios 6 versículo 4. Nenhuma outra parte deve satisfazer-nos quanto aos nossos pequeninos senão aquela mesma que nós próprios desfrutamos. A quarta e última objeção de Faraó relacionava-se com os rebanhos e as manadas. Então, Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Capítulo 10 versículo 24. Com que perseverança disputou Satanás cada palmo do caminho de Israel para fora do Egito? Em primeiro lugar procurou mantê-los no país, então diligenciou tê-los perto do país, depois esforçou-se por reter parte do povo, e por fim, depois de haver falhado nestas três tentativas, esforçou-se por fazê-los partir sem meios alguns para servir ao Senhor. Já que não podia reter os servidores, procurava ficar com os meios que eles tinham para servir, pensando obter o mesmo resultado por um meio diferente. Já que não podia induzi-los a oferecerem sacrifícios no país, queria enviá-los fora do país sem vítimas para os sacrifícios. A resposta de Moisés a esta última objeção de Faraó dá-nos um relato dos direitos soberanos do Senhor sobre o seu povo e tudo o que lhes pertence. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossos mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Versículos 25 e 26. É somente quando o povo de Deus toma o seu lugar, com fé simples e infantil, sobre o terreno elevado em que a morte e ressurreição os colocou, que podem ter um conhecimento adequado dos seus direitos sobre eles. Não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Quer dizer, não sabiam qual era a sua responsabilidade, nem quais as exigências de Deus até que tivessem andado 3 dias de caminho. Estas coisas não podiam ser conhecidas no meio da atmosfera corrompida do Egito. É indispensável que a redenção seja conhecida como um fato consumado antes que se possa ter uma percepção justa ou completa da responsabilidade. Tudo isto é perfeito e belo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. João 7 versículo 17. É necessário que, por meio do poder da morte e ressurreição, estejamos fora do Egito. É quando ocupamos o nosso lugar, pela fé, nesses átrios gloriosos em que o sangue precioso de Cristo nos introduz, quando podemos olhar em redor de nós e contemplar os resultados maravilhosos do amor que nos resgatou, quando contemplamos atentamente aquele que nos trouxe para este lugar e nos deu todas estas riquezas, que somos constrangidos a exclamar, como um dos nossos poetas exclamou: Fora-me dado todo o domínio da natureza. Seria uma oferta pequena demais, amor tão sublime, tão divino. Que pede o meu coração, a minha vida, todo o meu ser. Nem uma unha ficará. Que nobres palavras! O Egito não é o lugar próprio para guardar coisa alguma que pertença aos remidos do Senhor. Deus é digno de tudo, alma, corpo e espírito, tudo que somos e tudo quanto temos pertencem-lhe, não somos de nós mesmos, porque fomos comprados por bom preço. 1 Coríntios 6 versículos 19 e 29. E é nosso grande privilégio consagrarmos-nos com tudo quanto temos àquele a quem pertencemos e a cujo serviço fomos chamados. Nada se vê aqui do espírito legalista. As palavras até que cheguemos lá são a salvaguarda divina contra este mal horrível. Nós fizemos a caminhada de 3 dias antes que pudesse ser ouvida ou compreendida uma só palavra quanto ao sacrifício. Estamos de posse plena e indiscutível da vida de ressurreição e da justiça eterna. Deixamos a terra da morte e das trevas, fomos trazidos a Deus mesmo, de forma que podemos possuí-lo no poder dessa vida com que fomos dotados e nessa esfera de justiça na qual fomos colocados. Servir é, pois, todo o nosso gozo. Não existe em nosso coração um só afeto do qual ele não seja digno, não há em todo o seu rebanho uma vítima que seja preciosa demais para ser imolada no seu altar. Quanto mais perto andarmos dele, tanto melhor compreenderemos que a nossa comida e a nossa bebida é fazer a sua santa vontade. O crente considera como seu maior privilégio de servir ao Senhor, e deleita-se em todo o exercício e em toda a manifestação da natureza divina. Não caminha carregando com um peso insuportável às costas ou um jugo incômodo ao pescoço. O jugo foi despedaçado por causa da unção, Isaías 10 versículo 27, o fardo foi tirado para sempre pelo sangue da cruz, e ele avança resgatado, regenerador e desembaraçado em conformidade com estas palavras consoladoras: Deixa e erre o meu povo.
E o Senhor disse a Moisés, ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois, vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Capítulo 11 versículo 1. Ainda mais um golpe duro deve cair sobre este monarca de coração endurecido e sobre o seu povo, antes de ser obrigado a deixar ir o povo favorecido pela graça soberana de Deus. Quão inútil é que o homem se endureça e se exalte contra Deus, porque certamente ele pode reduzir a pó o coração mais endurecido e abater o espírito mais altivo. Deus pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel 4 versículo 37. O homem pode presumir ser alguma coisa, pode levantar ao alto a sua cabeça em pompa e vanglória como se fosse senhor de si próprio. Homem vão! Quão pouco conhece o seu verdadeiro estado e o seu caráter! Não é mais que um instrumento de Satanás, usado por ele nos seus esforços perversos para impedir os propósitos de Deus. A inteligência mais brilhante, o gênio mais elevado, a energia mais indomável, não são mais que outros tantos instrumentos nas mãos de Satanás para executar os seus planos tenebrosos, a menos que estejam postos sob o controle imediato do Espírito de Deus. Ninguém é senhor de si próprio, ou há de ser governado por Cristo ou por Satanás. O rei do Egito podia considerar-se um ente livre, e contudo não era mais que um instrumento nas mãos de outrem. Satanás estava atrás do trono, e, como resultado de Faraó se ter disposto a resistir aos propósitos de Deus, foi entregue judicialmente à influência endurecedora e cega do Senhor da sua escolha. Isto explica uma expressão que lemos frequentemente nos primeiros capítulos deste livro, porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Não seria proveitoso para ninguém procurar esquivar-se ao sentido claro desta soleníssima declaração. Se o homem rejeita a luz do testemunho divino, é entregue à cegueira judicial e ao endurecimento de coração. Deus abandona-o a si próprio, e então Satanás, apoderando-se dele, precipita-o na perdição. Houve bastante luz para mostrar a Faraó a sua loucura extravagante em procurar reter aqueles que Deus lhe havia ordenado que deixasse ir. Porém a verdadeira disposição do seu coração era de opor-se a Deus, e, portanto, Deus abandonou-o a si mesmo, e fez dele um monumento para a manifestação da sua glória em toda a terra. Isto não encerra nenhuma dificuldade, salvo para aqueles que desejam arguir com Deus, que se embraveceu contra o Todo-Poderoso, Jó 15 versículo 25, para a ruína das suas almas imortais. Deus dá às vezes aos homens aquilo que está de acordo com a verdadeira inclinação dos seus corações, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, segundo Tessalonicenses 2 versículos 11 e 12. Se os homens rejeitam a verdade quando lhes é apresentada, terão, certamente, a mentira. Se não querem Cristo, terão Satanás. Se menosprezam o céu, terão o inferno. É bom saber que exige uma grande diferença entre o método divino de tratar com os gentios e os rejeitadores do Evangelho. Quanto aos primeiros, lemos, e, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Romanos 1 versículo 28. Mas acerca dos últimos, está escrito, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos. Segundo Tessalonicenses 2 versículos 10 ao 12. Os gentios rejeitaram o testemunho da criação, e são, portanto, entregues a si próprios. Os rejeitadores do Evangelho recusam o brilho pleno da luz que refulge da cruz, e, portanto, Deus enviar-lhes-á em breve a operação do erro. Tudo isto é profundamente solene nestes dias em que há tanta luz e tanta profissão religiosa. O espírito incrédulo terá alguma coisa que responder a isto. Antes de o fazer deve certificar-se de que aqueles que são assim tratados judicialmente obram inteiramente debaixo da sua responsabilidade. Por exemplo, no caso de Faraó, ele agiu, até certo ponto, segundo a luz que possuía. Acontece o mesmo em todos os demais casos. O dever de prova recai, incontestavelmente, sobre aqueles que estão dispostos a argumentar com Deus acerca dos seus juízos contra os que desprezam a verdade. O mais simples filho de Deus justificará a Deus em face das mais inescrutáveis dispensações, e, ainda que não possa responder satisfatoriamente a todas as perguntas difíceis da incredulidade, acha descanso perfeito nestas palavras: não faria justiça o juiz de toda a terra. Gênesis 18 versículo 25. Existe muito mais sabedoria nesta forma de resolver uma dificuldade aparente do que nos argumentos mais complicados, porque, certamente, um coração que está disposto a replicar a Deus, Romanos 9 versículo 20, não será convencido pelos argumentos do homem.
Contudo, é uma das prerrogativas de Deus responder a todos os argumentos orgulhosos do homem e abater as ideias altivas do espírito humano. O Senhor pode imprimir a sentença de morte sobre toda a natureza, até nas suas formas mais belas. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, Hebreus 9 versículo 27. Ninguém pode escapar a esta sentença. O homem pode procurar encobrir a sua humilhação por vários meios e ocultar a sua retirada através do vale da sombra da morte da maneira mais heróica, dando os títulos mais honrosos que possa imaginar-se aos seus últimos dias, dourando com falsos esplendores o seu leito de morte, decorando o préstito fúnebre e a sepultura com aparência de pompa, de aparato e de glória, levantando sobre os restos corrompidos um monumento esplêndido, sobre o qual são escritos os anais da vergonha humana. Tudo isto o homem pode fazer, mas a morte é morte, afinal, e ele não pode retardá-la nem um só momento, nem tampouco transformá-la noutra coisa além do que ela realmente é, a saber, o salário do pecado, Romanos 6 horas e 23 minutos. Estes pensamentos são-nos sugeridos pelos primeiros versículos do capítulo 11, ainda uma praga trarei. Palavras solenes. Estas põem o selo da sentença de morte pronunciada contra os primogênitos do Egito, as primícias de todas as suas forças. Salmos 105 versículo 36. Disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Versículos 4 ao 6. Esta devia ser a última praga, morte em todas as casas. Mas contra todos os filhos de Israel nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Versículo 7. Só o Senhor pode fazer diferença entre certo, sim. Não nos compete a nós dizer a alguém, retira-te e não te chegues a mim, que sou mais santo do que tu. Isaías 65 versículo 5 está é a linguagem própria de um fariseu. Porém, quando Deus faz diferença, somos forçados a indagar em que consiste essa diferença, e, no caso presente, vemos que se tratava de uma simples questão de vida ou morte. Eis aqui a grande diferença que Deus faz. Ele traça uma linha de demarcação, de um dos lados desta linha está a vida, do outro a morte. Muitos dos primogênitos do Egito podiam ser tão formosos e ter os mesmos atrativos como os de Israel, e talvez mais, porém Israel tinha vida e luz, com base nos desígnios do amor de um Deus Redentor, estabelecidos firmemente, como veremos, pelo sangue do Cordeiro. Esta era a posição ditosa de Israel, enquanto que, por outro lado, em toda a extensão do país do Egito, desde o monarca sentado no trono à serva ocupada em moer, nada mais se via senão morte, e só se ouvia o brado de angústia arrancado pelo golpe terrível da vara de Deus. Deus pode abater o espírito altivo do homem. Ele pode fazer com que a cólera do homem redunde em seu louvor, e restringir o restante dessa cólera. Salmos 76 versículo 10. Então, todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. Capítulo 11 versículo 8. Deus cumprirá os seus propósitos. É mister que os seus desígnios de misericórdia sejam cumpridos a todo custo, e a confusão de rosto será a parte de todos aqueles que se lhe opõem. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte, e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Salmos 136 versículos 1,10 e 12.